Você já percebeu que seu pet faz coisas tão incríveis que parecem poderes secretos? Pois é, alguns comportamentos dos animais de estimação são tão impressionantes que até cientistas ficam de queixo caído. Hoje você vai descobrir curiosidades chocantes sobre os pets que vão mudar completamente sua visão sobre eles. Alguns desses fatos podem até fazer você olhar para seu bichinho e pensar: será que ele tem superpoderes? E prepare-se, porque o último da lista vai te deixar sem palavras. Se você acha que pode enganar seu cachorro quando finge que não tem comida sobrando, pense de novo. Estudos mostram que os cães são mestres em perceber mentiras. Eles não apenas captam expressões faciais e mudanças no tom de voz, mas também conseguem interpretar pequenos gestos corporais que entregam sua intenção. E sabe o mais curioso? Se você tenta enganar seu cachorro repetidamente, ele começa a confiar menos em você e pode até ignorar seus comandos. Mas isso não significa que eles guardam rancor. Na verdade, os cães têm uma capacidade incrível de aprendizado social. Eles observam suas ações ao longo do tempo e ajustam suas próprias atitudes com base nisso. Ou seja, se você for honesto com ele, a relação se fortalece. Será que, no fundo, eles têm um sexto sentido para detectar pessoas falsas? Esse comportamento é tão afinado que algumas pesquisas já sugerem que os cães poderiam ser treinados para detectar mentiras humanas em investigações policiais. Imagine um cachorro investigador farejando a verdade em interrogatórios. Gatos ronronam para se curar. Você já reparou como os gatos ronronam em diferentes situações? Às vezes quando estão relaxados, outras quando estão machucados ou até mesmo doentes. Mas e se eu te disser que o ronronar deles tem um efeito terapêutico real? Cientistas descobriram que a frequência da vibração do ronronar, que varia entre 25 e 150 Hz, pode acelerar a cicatrização de ossos e tecidos. É como se fosse uma espécie de mecanismo de autocura felina. Mas a coisa fica ainda mais interessante. Estudos mostram que essa mesma frequência sonora tem impactos positivos na saúde humana. Ou seja, conviver com gatos pode, de certa forma, ajudar na redução do estresse, na melhoria da densidade óssea e até na recuperação muscular. Parece coisa de ficção científica, mas é pura biologia em ação. E se eu te contar que, além de se curar, os gatos podem estar tentando curar você quando ronronam perto de você? Eles percebem mudanças emocionais e físicas nos donos e podem ronronar mais intensamente ao perceber que você está estressado ou doente. Então, da próxima vez que seu gato se aconchegar e começar a ronronar, pode ser que ele esteja te dando uma dose de cura felina sem você nem perceber. Agora que sabemos que os gatos são praticamente terapeutas naturais, vamos para outra revelação surpreendente. Seu cachorro te vê como família de um jeito que você nunca imaginou. Muita gente ainda acredita no mito de que os cães veem o mundo em preto e branco, mas isso está longe de ser verdade. Eles realmente enxergam cores, só que de uma maneira diferente da nossa. Enquanto os humanos percebem o espectro completo, os cães têm uma visão dicromática, o que significa que distinguem principalmente tons de azul e amarelo, mas têm dificuldade com vermelho e verde. Para entender melhor, imagine que seu cachorro vê o mundo como se estivesse usando um filtro de filme antigo, onde os tons avermelhados aparecem mais apagados e os azuis e amarelos são muito mais destacados. Isso explica por que muitos brinquedos para cães são feitos nessas cores. Eles conseguem enxergá-los com mais facilidade. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. Como os cães compensam essa diferença de cores com um olfato absurdamente apurado, eles muitas vezes reconhecem objetos mais pelo cheiro do que pela aparência. Para eles, enquanto nós nos guiamos pelo visual, o mundo é um grande mapa de cheiros. Ou seja, aquela bola vermelha pode parecer sem graça para você, mas para seu cachorro, ela tem um aroma irresistível. Agora que sabemos como os cães realmente enxergam, vamos falar sobre outro talento incrível. Eles podem detectar doenças pelo cheiro antes mesmo de sintomas aparecerem. Você já conversou com um papagaio e percebeu que ele imita não só palavras, mas também o jeito de falar? Pois é, essas aves são verdadeiros imitadores e podem até desenvolver sotaques regionais dependendo do ambiente onde vivem. Se um papagaio cresce em uma casa onde as pessoas falam com um forte sotaque nordestino, por exemplo, ele pode replicar esse tom de voz com perfeição. Mas isso não para por aí.
Papagaios também conseguem copiar risadas humanas e até frases ditas em momentos específicos. Alguns aprendem a rir junto com os donos, imitando o ritmo e a intensidade do som. Isso acontece porque eles são incrivelmente observadores e associam certas palavras ou expressões a emoções e reações humanas. O mais curioso é que, em ambientes com várias pessoas, os papagaios podem se adaptar e variar o sotaque dependendo de quem está falando com eles. Ou seja, se uma pessoa tem uma voz mais grave, eles ajustam o tom. Se alguém fala mais rápido, eles tentam acompanhar. É como se eles tivessem um senso de adaptação linguística que, convenhamos, muitos humanos gostariam de ter. Agora que sabemos que papagaios podem até ter sotaque próprio, vamos para um detalhe fascinante sobre hamsters. Eles possuem uma memória de localização surpreendente. Se você acha que os hamsters são apenas pequenos roedores fofos, está na hora de reconsiderar. Apesar do tamanho diminuto, esses bichinhos possuem uma memória espacial incrivelmente avançada. Eles conseguem decorar labirintos complexos, lembrar caminhos que percorreram dias antes e até encontrar o caminho de volta ao ninho, mesmo no escuro. Os cientistas testaram essa habilidade colocando hamsters em labirintos intricados e observando como eles encontravam a saída cada vez mais rápido. A explicação está na capacidade deles de criar mapas mentais do ambiente ao seu redor. Enquanto exploram, gravam mentalmente pontos de referência, como objetos e odores, para saber exatamente onde estão e onde precisam ir. Mas tem mais. Se um hamster estiver em um ambiente desconhecido, ele pode entrar em modo de exploração intensa, onde movimenta o bigode repetidamente para sentir vibrações no ar e no chão. Isso ajuda a criar um mapa mental ultra-preciso, como se estivesse ativando um GPS interno. Será que os hamsters têm um talento secreto que poderíamos usar para encontrar o caminho de volta sem precisar de aplicativos de mapas? Depois de descobrir que hamsters são verdadeiros experts em navegação, que tal uma curiosidade reptiliana? Alguns lagartos domésticos vão além. Reconhecem quem os alimenta, a surpresa. Até solicitam aconchego. Lagartos de estimação reconhecem os donos. Se você pensa que apenas cães e gatos criam laços com seus donos, prepare-se para uma surpresa. Alguns lagartos, como os gecos leopardo, têm a incrível capacidade de reconhecer quem cuida deles. Eles memorizam cheiros, vozes e até gestos específicos, desenvolvendo um nível de familiaridade que permite diferenciar um dono carinhoso de um estranho. Mas o que realmente impressiona é que certos répteis chegam a buscar interações, como se estivessem pedindo carinho. Alguns lagartos fecham os olhos e se inclinam ao receber um toque gentil, demonstrando relaxamento e confiança. Isso significa que, com convivência e paciência, eles podem até gostar de momentos de afeto, o que quebra completamente a ideia de que répteis são sempre frios e indiferentes. Estudos mostram que esses animais possuem uma inteligência social subestimada. Alguns conseguem identificar padrões de comportamento dos humanos, como horários de alimentação e rotinas diárias, associando esses momentos à segurança e ao bem-estar. Ou seja, seu lagarto pode estar te observando e aprendendo sobre você bem mais do que você imagina. Agora que descobrimos que até os lagartos podem reconhecer seus donos, vamos para um fato intrigante sobre os cães. Eles realmente enxergam cores, só de uma forma diferente da nossa. Muita gente ainda acredita no mito de que os cães veem o mundo em preto e branco, mas isso está longe de ser verdade. Eles realmente enxergam cores, só que de uma maneira diferente da nossa. Enquanto os humanos percebem o espectro completo, os cães têm uma visão dicromática, o que significa que distinguem principalmente tons de azul e amarelo, mas têm dificuldade com vermelho e verde. Para entender melhor, imagine que seu cachorro vê o mundo como se estivesse usando um filtro de filme antigo, onde os tons avermelhados aparecem mais apagados e os azuis e amarelos são muito mais destacados. Isso explica por que muitos brinquedos para cães são feitos nessas cores. Eles conseguem enxergá-los com mais facilidade. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. Como os cães compensam essa diferença de cores com um olfato absurdamente apurado, eles muitas vezes reconhecem objetos mais pelo cheiro do que pela aparência. Para eles, enquanto nós nos guiamos pelo visual, o mundo é um grande mapa de cheiros. Ou seja, aquela bola vermelha pode parecer sem graça para você, mas para seu cachorro,
Ela tem um aroma irresistível. Agora que sabemos como os cães realmente enxergam, vamos falar sobre outro talento incrível. Eles podem detectar doenças pelo cheiro antes mesmo de sintomas aparecerem. Se você pensa que seu cachorro só usa o nariz para farejar comida ou encontrar o chinelo perdido, está enganado. O olfato dos cães é tão poderoso que eles conseguem detectar doenças graves em humanos antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. Isso acontece porque eles conseguem identificar compostos químicos liberados pelo corpo durante o desenvolvimento de certas enfermidades. Pesquisadores treinaram cães para detectar câncer, diabetes e até doenças como Covid-19 apenas pelo cheiro. Em alguns casos, os cachorros tiveram uma taxa de acerto superior à de testes laboratoriais. Isso acontece porque o sistema olfativo canino pode ser até 100.000 vezes mais sensível que o dos humanos. Se um cheiro muda levemente no organismo, eles percebem imediatamente. E o mais incrível, existem relatos de pessoas cujos cães começaram a cheirar insistentemente uma parte específica do corpo. Depois de exames médicos, descobriram que havia um tumor naquela região. Ou seja, além de serem companheiros leais, os cachorros podem ser verdadeiros anjos da guarda para a saúde dos donos. Se cães já surpreendem como alertas de saúde naturais, prepare-se para os gatos. Esses sismógrafos de 4 patas sentem vibrações tectônicas minutos antes de abalos sísmicos. Se você mora em uma região onde terremotos podem acontecer, talvez já tenha reparado que os gatos ficam inquietos pouco antes de um tremor. Isso não é coincidência. Estudos mostram que eles conseguem detectar vibrações sísmicas mínimas pelo corpo e pelos bigodes antes que os humanos percebam qualquer alteração no ambiente. Os gatos possuem uma sensibilidade extrema aos movimentos do solo. Pequenos tremores imperceptíveis para nós são captados pelos seus nervos táteis. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que eles também sentem alterações na pressão do ar e nas ondas sonoras de baixa frequência emitidas pelos abalos sísmicos. Isso explicaria por que, em alguns casos, eles fogem para locais seguros segundos ou até minutos antes do terremoto acontecer. O que torna isso ainda mais curioso é que muitos relatos ao longo da história indicam que gatos ficaram inquietos e mudaram de comportamento pouco antes de grandes terremotos. Será que, no futuro, poderíamos contar com os gatos como pequenos sensores vivos para prever desastres naturais? Agora que sabemos que os gatos têm um sexto sentido para terremotos, vamos para um fato ainda mais inesperado sobre as cacatuas. Elas realmente dançam no ritmo da música. E algumas têm mais talento que muita gente. Se você acha que apenas humanos têm ritmo, pense de novo. As cacatuas são uma das poucas espécies animais que realmente conseguem acompanhar batidas musicais com precisão. Estudos mostram que essas aves não apenas mexem a cabeça aleatoriamente, mas conseguem ajustar seus movimentos ao ritmo da música, como verdadeiros dançarinos naturais. O mais impressionante é que algumas cacatuas até demonstram preferência por certos gêneros musicais. Existem registros de cacatuas dançando melhor ao som de rock clássico e pop do que de músicas mais lentas. Elas conseguem identificar a batida e ajustar seus movimentos de acordo com a energia da música. Em alguns testes, quando a velocidade da música era alterada, elas se adaptavam quase instantaneamente, mantendo o ritmo certo. E se eu te disser que algumas cacatuas dançam melhor do que muita gente que já tentou arriscar uns passos na pista de dança? Elas balançam a cabeça, levantam as penas e até fazem movimentos sincronizados com os pés. Será que no futuro teremos competições de dança entre cacatuas e humanos? E aí, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Será que seu pet já demonstrou algum desses talentos extraordinários sem que você percebesse? Se você já viu algo parecido, conta aqui nos comentários. Os animais são cheios de habilidades incríveis que muitas vezes passam despercebidas. Desde a capacidade de prever terremotos até a aptidão para aprender sotaques, eles nos mostram que ainda há muito a descobrir sobre o mundo ao nosso redor. Curtiu? Siga para mais fatos incríveis, fascinantes e curiosidades no canal Curiosidades Sem Fim. Inscreva-se, siga, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até a próxima!